Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos aprendendo equação do segundo grau com uma incógnita. Um conceito maravilhoso dentro da matemática que tem muita aplicação. Aguenta aí que você vai ver. Vamos lá? Objetivos dessa aula, qual é? Identificar a equação de segundo grau como uma incógnita, ou seja, bater o olho e enxergar se ela é equação de segundo grau ou não. Identificar os coeficientes A, B e C dessa equação de segundo grau. Classificar ela em completa ou incompleta, saber quando ela é. E escrever na forma reduzida essa equação de segundo grau. Vamos lá? Já sabemos que as equações do primeiro, nós já sabemos o que são, ok? As equações do primeiro e do segundo grau. Então, do primeiro eu tenho a letra elevada a 1, do segundo eu tenho a letra elevada a 2. Ambos têm letra e ambos têm o sinal de igual, ok? Mas como identificar os coeficientes A, B e C de uma equação de segundo grau? Quais situações são modeladas por uma equação de segundo grau? Alguns exemplos onde eu posso usar? Onde que é usado esse negócio? Qual a diferença entre equação completa e incompleta? Então, são algumas questões que vamos retomar e trabalhar, ok? Uma curiosidade para você. Você sabia que Galileu Galilei foi um dos responsáveis pelos estudos que envolvem a queda livre dos corpos? Ele estava junto nesse grupo aí, ó. Ele descobriu que todo corpo em queda livre, ou seja, abandonado sem que seja aplicada uma velocidade inicial, pode ser modelado da seguinte forma. Modelado significa que ele vai seguir esse modelo, não porque ele quer, porque é uma lei, é assim que funciona. Então, qualquer objeto em queda livre, solto, sem que haja uma velocidade inicial, apenas solto, ok? Ele obedece essa relação aqui. Vamos entender o que é essa relação? Meio de g vezes t ao quadrado igual a d. O que é tudo isso? Vamos entender. D é a altura da queda, a distância, né, que vai cair. G é a aceleração da gravidade no local da queda. Aceleração, aquela força que atrai os objetos para o centro da Terra. Que uma boa aproximação é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E T é o tempo da queda. Quanto tempo para esse objeto atingir o chão? Dessa forma, conhecendo a altura da queda, podemos fazer uma equação que determine o tempo da queda de um corpo. Se eu sei a distância, eu sei quanto tempo vai levar para ele cair. Olha que legal, interessante, né? Uma aplicação da física aqui, ó. Usando a expressão de Galilei, por exemplo, para uma altura de 35 metros temos. Vamos supor que algum objeto vai ser solto, 35 metros de distância do chão. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e no lugar da letra D, que estaria aqui no segundo membro, a gente substitui a altura, ó, 35. Então, lembrando, ó, nesse modelo, estamos considerando a queda livre no vácuo, ok? Não tem nada que possa estar atrapalhando, ventos, chuva, tá bom? No vácuo. Galileu Galilei, ele contribuiu, gente, para os estudos e o conhecimento que temos hoje em astronomia, física, inclusive matemática. Então, eles estudavam tudo e nós devemos muito do nosso conhecimento aos estudos de Galileu Galilei. Inclusive, queda livre aí, ó. Então, vamos para o primeiro exercício e vamos utilizar a fórmula dele, sim, né? Usando a expressão dada por Galileu Galilei, que um objeto cai a uma altura de 25 metros, então foi dada a altura, e a gente tem a fórmula aqui, né? Então, ele já aplicou a fórmula pra gente, ó. Meio de 9,8, que seria a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, igual a 25, que é a altura do chão. Então, o que ele está pedindo? Qual a incógnita dessa equação? E qual o expoente? Comparando a equação dada com uma equação do primeiro grau, qual a diferença que você consegue notar? E quanto tempo levará para um corpo cair de uma altura de 25 metros? Pensa aí que eu já volto.
Muito bem, conseguiu analisar esse exercício? É fácil, né? É tranquilo. A primeira pergunta é qual a incógnita dessa equação? Qual é a letra dali? T, né? Então a incógnita é T. Qual que é o expoente dessa incógnita? 2. Logo, ela é uma equação do segundo grau. Essa ficou fácil, né? Letra B, comparando uma equação do primeiro grau com essa, qual que é a diferença? Qual que é a diferença básica, gente, da equação do primeiro para o segundo grau? A equação do primeiro grau tem expoente 1 na letra e a equação do segundo grau tem expoente 2. Essa é a diferença da equação do primeiro para o segundo grau. Essa, ok? Fácil também, né? E a letra C, quanto tempo vai levar para um corpo cair 25 metros? Quanto tempo? Então, igual a 25. Então, significa que a gente precisa encontrar a resposta para essa situação. Mas se você reparar, esquece um pouquinho que você tem uma equação do segundo grau. Você tem apenas uma letra dentro de uma equação. Então, você isolando aquela letra, você vai conseguir determinar o valor dela. Como que a gente isola? Usando princípios aditivos e multiplicativos. De forma rápida, passando de um membro para o outro, de forma a deixar a letra sozinha em um dos membros. Você pode escolher no primeiro ou no segundo. Então, olha aqui, ó, eu tenho t ao quadrado, que é a letra, no primeiro membro. Então, eu vou deixar a letra no primeiro membro e vou devagarzinho passar para o outro membro, usando o princípio multiplicativo, tá bom? Então, olha aqui, ó, esse meio de 9,8. Meio significa metade, ok? Então, ele quer a metade de 9,8, 4,9. Ou, se preferir, a multiplicação de fração. 1 vezes 9,8, 9,8 é o numerador. O denominador é 2. 9,8 sobre 2, 4,9. Repete tudo o resto. Aí, pelo princípio multiplicativo, esse 4,9 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. É que eu divido os dois lados por 4,9, né? Se eu dividir aqui, esse cara some e ele acaba aparecendo do outro lado. Aí, 25 dividido por 4,9 é aproximação aqui, ó, tá? Não dá apenas 5,1, por isso esse tio aqui, ó, aproximadamente. 5,1. Tá, mas eu não achei o t ainda. É porque o t está elevado ao quadrado, né? Para que esse quadrado suma daqui, eu preciso elevar a meio dos dois lados. Elevando a meio, tudo isso aqui elevado a meio, esse 2 some. E quando eu elevo algum número a meio, 1 sobre 2, ele vira fração, ele vira raiz, raiz quadrada. Então, de forma rápida, você passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz quadrada, operações contrárias, certo? Então, o t aproximadamente é a raiz quadrada de 5,1. Vai na calculadora lá rapidinho. Aproximadamente 2,26 segundos. É o tempo que o corpo leva para cair 25 metros no vácuo. Repare que ele não falou o tamanho do objeto, porque não interessa. Interessa que no vácuo esse objeto vai levar 2,26 segundos para cair 25 metros. Legal, né? Muito interessante isso. Vamos para o exercício 2? O exercício 2 diz assim. A medida do lado de um quadrado é expressa por 3x menos 1 centímetros. É essa a medida do lado. E a área desse quadrado é 64 centímetros quadrados. Opa, ele me deu a área. Provavelmente eu vou usar a fórmula da área, certo? Qual a equação do segundo grau, escrita na forma reduzida, que se pode obter com os dados desse problema? Identifique os seus coeficientes. Então, aqui, como eu sou muito boazinha, eu dei algumas dicas. Vamos lá. Área. O que é área? É o produto da dimensão, das dimensões de um quadrilátero, tá bom? No caso aqui, comprimento vezes largura. É assim que eu calculo. E a forma reduzida de uma equação do segundo grau é essa, ó, igual a zero. Você consegue mexer um pouquinho com essa equação aí, com essa ideia? Escreve aí que eu já volto.
Muito bem, vamos escrever a área desse quadrado. Base vezes altura. No caso de um quadrado é a mesma medida, né? Então, o que temos? 3x menos 1 vezes o 3x menos 1. E eu já tenho o resultado da área, 64. Então, na verdade, aqui você poderia usar até o produto notável, né? Você tem o quadrado da diferença de dois termos. Poderia pular direto para o final, ó. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que seria o 1, ok? Ou então aplicar a propriedade distributiva aqui também, como foi aplicado. Esse 64 foi passado para o primeiro membro, porque ele quer na forma reduzida. Juntando os termos semelhantes, ó, o número com o número, eu tenho menos 63 como o coeficiente C, ó. C é menos 63. O A é o número que está com a letra ao quadrado, 9, e o B é o menos 6. Difícil? Fácil, né? Bem tranquilo. O 3. A diferença do quadrado, o quadrado da diferença entre um número real x e 3 é igual a 5 vezes o número x subtraído de 1. Respira fundo, é só escrever devagarzinho, tá? Qual é a equação que representa essa situação? Escreve aí que eu já volto. Muito bem. Escreveu? Lembra que o desconhecido você chama de uma letra. Então vamos lá. Vamos traduzir. Quadrado da diferença entre x e 3. Então, quadrado da diferença. Diferença é uma conta de menos. Então, x menos 3 ao quadrado. 5 vezes o número x. 5 vezes o número x subtraído 1, ó. 5x menos 1. Então, a equação vai ficar, ó, quadrado da diferença entre x e 3 é igual a 5 vezes subtraído 1. Então, tá de forma clara aqui, é só você escrevendo devagar. Aí, o que ele quer? Ele quer na forma reduzida. Não quer? Então, lá, qual a equação que representa essa situação? Ficou moleza agora, né? Então, a equação que representa é essa. Se você escrever dessa forma ou na forma reduzida, as duas formas respondem, porque o exercício simplesmente pediu a equação que traduz essa situação. Então, você pode, inclusive, deixar dessa forma aqui, ok? Ficou tranquilo, né? Então, temos o 4 agora para você. Olha lá. Desenvolva a equação do exercício anterior. Ah, achou que ia parar por aí, né? E identifique os coeficientes A, B e C da equação do segundo grau com uma incógnita. E não esqueça do finalzinho aqui, ó. Classifique-a como completa ou incompleta. Então, olha lá. Lembrando que a equação completa, o B e o C têm que ser diferentes de zero. E a incompleta, ou o B, ou o C, ou os dois podem ser iguais a zero.
Então agora sim, vai lá e desenvolve e escreve na forma reduzida para poder responder todas essas questões. Daí, conseguiu desenvolver? É só usar aquelas manipulações matemáticas que nós já conhecemos, né? Vamos lá ver como é que vai ficar, então? Então, eu tinha isso aqui, né? X menos 3 ao quadrado igual a 5x menos 1. Então, eu preciso desenvolver esse produto notável aqui, ó. Quadrado da diferença de dois termos. Como que eu faço? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Sinal que está no meio, duas vezes o primeiro pelo segundo. Primeiro termo é x, segundo termo é 3, beleza? Mais o quadrado do segundo, mais 3 ao quadrado, igual a 5x menos 1. Fiz bem devagarzinho, você já poderia ter passado para o primeiro membro esses dois carinhas aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o que podemos fazer? Copiamos aqui, 2 vezes 3, 6x, então menos 6x, 3 ao quadrado, 9, e agora sim eu vou trazer, ó, menos 5x, o menos 1 vem para cá, mais 1. Eu tenho igual a 0. E agora é só juntar o que for possível, ou seja, os termos que são semelhantes. Então, x ao quadrado só tem ele. Devo 6x, devo 5x, devo 11x. 9 mais 1, 10 igual a 0. Então, eu tenho essa equação aqui, ó, forma reduzida. E dentro dessa equação eu tenho o A é 1, o B é o número que está com a letra simples, menos 11, e o C é 10. Portanto, ninguém é zero aqui. Se ninguém é zero, a equação é completa, ok? Ficou certinho essa equação, com todos os coeficientes diferentes de zero. Tranquilo? Muito bem. Tem um desafio, uma experiência para você fazer. Nós começamos falando sobre aquela equação de Galileu Galilei sobre queda de corpos, né? Queda livre. O que chegará primeiro ao chão? Uma borracha ou uma folha de papel quando lançados em queda livre de uma mesma altura? Uma borracha e uma folha. O que chega no chão primeiro? Primeiro, soltar de um lugar alto ao mesmo tempo. Olha como é que você vai fazer. A borracha e a folha de papel aberta. Uma folha aberta. E observe o que acontece.
Aí depois o que você faz? Solta de um lugar alto, ao mesmo tempo, a borracha e a folha de papel amassada, tipo uma bolinha, sabe, né? O que é uma bolinha de papel. Então você amassa a folha e solta novamente e vê o que acontece. Terceiro, cronometre o tempo da queda nas duas situações. Pede para alguém ficar olhando e ligar o cronômetro lá para ver quanto tempo demora para chegar ao chão. E quarto, se possível, filme a situação e mostre para o seu professor qual chega antes. Sabe que tem diferença? Sabe que vai chegar no mesmo momento? A borracha, a folha aberta, a borracha e a folha fechada, amassada? É um bom desafio, hein? Aceita? Olha lá, eu quero ver, hein? O que vimos nessa aula, gente? Equação de segundo grau na forma reduzida, algumas situações onde é utilizada a equação de segundo grau e as determinações dos seus coeficientes. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais!